Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Talk Show em Farma e Saúde. Meu nome é Newton Veloso, sou apresentador desse programa, trabalho com o tema de recrutamento e seleção de profissionais do mercado Farma e Saúde, trabalho prestando serviços como Headhunter, ajudo pessoas em processo de recolocação, em revisão de currículos e tudo mais. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E estamos realizando nessa data de hoje, no dia 8 de julho, a nossa 8ª edição do programa Talk Show Farma e Saúde. Estou muito feliz pela continuidade desse programa, que está ganhando bastante audiência. E esse programa acontece todas as quartas-feiras, sempre às 8 horas, às 20 horas, nesta plataforma LCN Pharma News, e é recorrente. Então, toda semana a gente está com uma novidade aqui com vocês. O propósito desse programa, para quem não conhece, está assistindo pela primeira vez, é sempre bater um papo com profissionais do setor Farma e Saúde, que são líderes de opinião, ou influentes, ou formadores de opinião, em temas que eles estão diretamente envolvidos, que são escolhidos por nós da organização do programa. Então, a ideia aqui é sempre compartilhar, trazer para vocês muito conteúdo de qualidade, para uma audiência extremamente importante, seletiva, seleta, que são vocês. Novamente, muito obrigado pela presença. Antes de iniciarmos o programa de hoje, como de costume, eu vou fazer os meus agradecimentos aos parceiros. O primeiro agradecimento sempre à parceria que temos aqui com essa plataforma LCN Pharma News, aos meus amigos que nos ajudam nessa transmissão ao vivo. E lembrando também que essa transmissão está sendo gravada e posteriormente o About Me irá disponibilizar no YouTube, no nosso canal do About Me. Então fiquem ligados aí nas redes sociais que nós sempre estamos gravando esse programa. Quero agradecer também aos nossos apoiadores desse programa, temos 4 apoiadores nesse momento, são apoiadores institucionais que nos ajudam na divulgação desse programa. 2 deles são 2 veículos de comunicação do setor farmacêutico, o site Panorama Farmacêutico, que é um importante veículo de comunicação de notícias online, que cresce absurdamente em termos de conteúdo e informação relevante para o dia a dia, nossos conhecimentos. A revista Up Pharma, tradicional revista Up Pharma, que tem muito conteúdo, tradicionalíssima revista Up Pharma para marketing, para vendas, e 2 entidades, 2 organizações, que são a Anfarlog, que estaremos representados aqui hoje, e também a Abracro. Muito obrigado à parceria e apoio. Quero aproveitar também para informar que caso a sua empresa, a sua entidade queira fazer parte, apoiar essa iniciativa nossa aqui, estamos à disposição para conversar, seja do ponto de vista de um apoio institucional, ou também, caso queira apoiar comercialmente esse projeto aqui, divulgando a sua marca, seu produto, seus serviços, fique à vontade, basta conversar com a gente, será um prazer, tá? Muito bem, então vamos entrar no tema de hoje, que é um tema bastante relevante, bastante bacana, que o tema é logística farmacêutica, conquistas e desafios, um panorama geral da cadeia de distribuição no Brasil. Eu tenho 2 convidados especiais, gostaria então de chamar aqui a sala de transmissão os meus convidados, que são o Dr. Saulo Júnior e o Fernando Correia. Por favor, entrem na sala de transmissão, sejam bem-vindos. Bem-vindo, Boa Fernando. noite, obrigado. Boa noite, Newton. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Newton, pelo convite. Eu que agradeço. Agora vamos aguardar aqui o Dr. Saulo entrar na sala. Chegou o Dr. Saulo. Boa noite, Dr. Saulo. Boa noite. Eu não tenho dúvida que os meus convidados... Boa noite a todos. Estão trazendo muito conhecimento para essa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem. Muitos conhecem vocês, outros não conhecem vocês. Então, gostaria que vocês, antes de nós iniciarmos nosso bate-papo aqui sobre o mercado de logística, como todas as estratégias que a gente vai conversar bastante aqui, temos uma hora de muito bate-papo, muito conteúdo, queria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo hoje ao vivo e também para quem vai nos assistir mais para frente nessa gravação. Doutor Saulo, começar por você, doutor Saulo, poderia se apresentar para a nossa audiência? Claro. Meu nome é Saulo, sou farmacêutico, presidente da Anfarlog, sou pós-graduado em logística pela Universidade Católica de Brasília, sou autor do livro Logística Farmacêutica Comentada, sou professor convidado do IPOG, do curso de Assuntos Regulatórios na Cadeia Logística Farmacêutica, e para mim é uma honra estar participando hoje como convidado teu aí, juntamente com o Fernando, tá? E vamos fazer uma discussão muito bacana hoje aqui para falar da logística farmacêutica, que é uma área que eu sou apaixonado. Tá? E agora passa a palavra para o Fernando. Muito bom, muito obrigado pela apresentação. Fernando, por favor, gostaria de se apresentar?
Fernando Correia, sou head da Andriani Brasil, sou formado em TI, tenho uma pós-graduação em logística e MBA em finanças. Estou na Andriani desde 2012. Eu, junto com a equipe, conseguimos aí aumentar o market share da companhia em farma, e a gente vem crescendo aí. A Andriani é um operador logístico da Argentina, né? A matriz é lá na Argentina, uma empresa de 77 anos, e no Brasil somos especializados em logística farmacêutica e para a saúde. Muito bem, então temos aqui duas pessoas importantíssimas, conhecedores profundos no mercado de transporte, de logística da indústria farmacêutica. Não poderíamos estar melhor representados do que hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero começar esse bate-papo com vocês fazendo uma pequena introdução. Eu tenho um textinho aqui que eu tenho que ler, ainda não consegui decorar, que diz o seguinte, é uma pequena introdução. O setor farmacêutico brasileiro cresceu de maneira impressionante nos últimos anos, tornando-se um dos maiores mercados mundiais. Isso é fato, que a gente acompanha os indicadores de mercado. O Brasil está nos top 5, por aí, né? O mercado farmacêutico em termos de volume, de vendas e tudo mais. Esse crescimento exige que as empresas efetivem os processos logísticos a partir de uma visão estratégica, de modo a garantir melhores resultados, aumentando a vantagem competitiva do negócio. Então, a gente entende que cada vez mais o transporte e logística é uma vantagem competitiva para o mercado como um todo. E nessa live de hoje, ela vai nos ajudar, para quem estiver assistindo, a entender como a logística farmacêutica e o planejamento e transporte podem beneficiar o setor farmacêutico como um todo. Muitas pessoas não entendem muito bem como que o produto sai, aquela caixinha sai da fábrica e chega até a sua casa. Acho que a gente vai discutir bastante isso hoje, de uma perspectiva bastante estratégica, que esse que é o componente que eu estou trazendo com esses meus convidados. Mas eu queria começar a bater um papo com vocês, com uma pergunta bastante básica, bastante simples, né? Que acho que vai para a gente começar o nosso aquecimento aqui. A pergunta é o seguinte: começando com uma questão básica, o que é, né, para vocês dois essa pergunta, o que é logística farmacêutica e qual a importância desse negócio, não para as empresas, mas para a população? Então, quem gostaria, acho que o Saulo poderia começar comentando. Saulo, por que existe a logística farmacêutica? Qual é o impacto dela para a população, para quem precisa dos remédios? O Saulo não está aí? Então, Fernando, se você quiser comentar, aí chegou, vamos lá. Newton, assim, a indústria gasta horrores com a qualidade, chegou? A gente está com um probleminha. A indústria gasta horrores, tá? Com a manutenção da qualidade do medicamento, tá? Na sua fabricação, tá? Então, a logística farmacêutica, ela faz... Está ouvindo? Está ouvindo? Sim. Então, eu acho que a logística farmacêutica é você fazer chegar de um modo bem simples, eu falando agora, até para o pessoal leigo, o medicamento de forma mantendo a sua eficácia, pureza, até o paciente final, tá? Nas condições que a indústria preconizou, tá? Então, porque não adianta você, a indústria, manter aquela produção, aquele controle de qualidade e o paciente final não ter a qualidade no consumo, tá? Então, resumidamente, assim, a grosso modo, seria isso. Então, a gente tem que ter padrões de qualidade e aí envolve todo esse business que envolve toda a armazenagem, transporte, a logística, todo esse... Porque imagina um país com proporções continentais como o Brasil, tá? Onde você produz um medicamento aqui em São Paulo e você tem que mandar lá no interior do Amapá, no interior do Amazonas. Então, a gente coloca tudo isso. Você tem que manter a qualidade desse medicamento, porque lá há pessoas que consomem medicamento, tá? Então, a gente vai discutir depois a RDC 304, que veio aí uma norma super sofisticada e tal, e aí gostaria de comentários também agora do Fernando para a gente fazer um bate-bola em cima disso. Perfeito,
Perfeito. Fernando, poder complementar? Pegando o gancho que o Saulo falou, né? Para as pessoas entenderem um pouco da logística farmacêutica, Pode falar, Fernando. aonde a logística está entre a etapa, né? Então Fernando. a gente está trabalhando desde da produção, né? Então a gente pega o medicamento na produção e entrega até na porta final do Fernando, cliente. acho que não está ouvindo, hein, Newton? Tá ouvindo? Está ouvindo sim. Pode continuar, Fernando. Então, a gente faz toda a cadeia de transporte da fábrica até o armazém, do armazém até a farmácia, e da farmácia até o destinatário, por alta qualidade, as indústrias de logística dedicado para esse segmento é uma extensão da fábrica. Então, a gente trabalha nos mesmos critérios que a fábrica exige, a gente também trabalha nesse setor. Então, para todo mundo entender, da fábrica até a sua casa é onde está a logística inserida. Não é só um transporte, né? É todo um serviço, toda uma armazenagem, é todo um trabalho de muitas pessoas fazendo para o produto chegar com perfeita qualidade na casa das pessoas. Muito bem, muito bem. Eu acho que as pessoas, Fernando e Saulo, não têm uma noção muito boa de como é essa estrutura, e muitas pessoas da própria indústria farmacêutica e da cadeia de quem produz, de quem revende, da cadeia das farmácias e tudo isso mais. Como é que é a estrutura do modelo de negócios da logística brasileira? Como é que essas empresas se estruturam? Elas simplesmente pegam nas fábricas e levam, ou existem diferentes linhas de trabalho, diferentes modelos operacionais de negócios? Existe uma subdivisão por atividade ou por categoria de produtos que requerem mais cuidados, algum tipo de transporte mais específico? Conta para a gente como é que é o modelo operacional. Vai tudo por caminhão, vai por avião, vai por navio? Como é que é esse negócio aí de uma maneira geral, né? Conta aí pra gente, Saulo. A gente não está te ouvindo, Saulo. Olha, eu tô dando risada, viu, Fernando? Agora o Fernando vai entrar junto a minha, porque assim, eu participei de um fórum agora. Ó, tá ouvindo agora? Tá, A gente está te ouvindo com uma certa dificuldade, ouvindo? Saulo. Melhor. Vai falando que a gente vai pegar. Por favor. Melhorou? Pode falar. Tá ouvindo agora melhor? Sim. Ouvindo? Sim, por favor, continue. Tá ouvindo, Newton? Sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo, não, Newton? Sim, estamos ouvindo. Pode continuar. Ó, tá ouvindo agora? Tá. Porque assim, antes, o Brasil era prioritariamente transporte rodoviário, depois virou o modal aéreo por causa e agora o qual não foi minha surpresa que o modal marítimo, tá? E de cabotagem está entrando nessa linha, de cabotagem e marítimo, né? E isso para mim foi uma grande surpresa, de saber que grandes laboratórios multinacionais estão usando cabotagem e marítimo, tá? Então, cada linha de produtos biológicos usam muito modal marítimo, aéreo, tá? Algumas vacinas e insulinas usam modal marítimo, que são de baixo custo, tá? Mas ainda prioritariamente é o modal rodoviário, tá? Mas com qualificação de baús, de embalagens, tá? E aí o Fernando, que é altamente especializado
especializado na área farma, pode falar, trabalha com indústrias referência, poderia falar um pouco também desse. E um detalhe que ninguém assume, e aí eu gostaria, é que eu sempre levanto a lebre, que assim, não lá só da região sudeste, que aqui é uma maravilha, mas eu fico pensando lá em São João São João da Gabriel da Cachoeira, que é 1.800 quilômetros para frente de Manaus, né? É como que é feito? Porque ontem eu estava ouvindo uma reportagem que falou que a Amazônia são as estradas lá, né? Sim. Então, o que é feito esse controle, né? Então, é uma coisa de se pensar, porque o Brasil, aqui tudo funciona, né? E lá, como que é feito esse controle lá, né? Então, é uma coisa, são grandes desafios para a logística farmacêutica, né? Medicamento biológico. Então, eu estava conversando com o coronel que ele fala que entregas em burros, mulas e búfalos. Tá? E aí, como que você vai? Eu estava num estado dando aula e eu ouvi falar que o pessoal fazia entrega por jegue. Né? Então, como você vai um jegue? E aí eu estava assistindo uma palestra de cadeia fria que mostrava uma entrega de camelo. Que coisa. Né? Aqui no Brasil. Tá? Então, olha só a gente está com uma dificuldade. Saulo, deixa eu te falar uma coisa, Saulo. A sua aí eu quero ouvir o Fernando, porque o Fernando é altamente isso é bom nessa. Então, assim, todo um controle dessa cadeia logística. Sim. Fernando, conclui. Agora eu passo essa bola para você, Fernando. Bom, obrigado. É uma bola quadrada, né? Porque não é fácil, não. Quando a gente fala de logística, não é uma bola redonda, não. A gente está todo dia ali matando um leão. Assim, a gente tem a logística já em si, né? Quando a gente fala de um operador logístico, não só de farma, já é um mundo mais complexo, não é uma coisa simples de você estar trabalhando todo dia com variáveis. Você não tem uma matriz de trabalho que você possa estar todo dia seguindo aquela rotina. Então, você tem uma variáveis que todo dia você tem que ficar trabalhando. E as variáveis sempre acontecem de sexta-feira, né? Então, toda sexta-feira você tem alguma coisa, alguma entrega urgente, alguma coisa que você tem que entregar no domingo ou que você tem que entregar no sábado. E na cadeia farma é mais complexo ainda, porque não é só você definir o modal, ou não é só você só escolher como entregar. É você se preocupar o tempo do gelo, você se preocupar com a qualidade do produto, quanto tempo vai durar a embalagem. Então, você tem toda uma variável que você tem que considerar nessa logística, né? Quando a gente fala de uma entrega, por exemplo, no Norte e Nordeste, que são entregas totalmente complexas, que o cara não consegue, não tem estrada, não tem um aeroporto que você pode fazer uma entrega em Manaus. Eu lembro, fiquei um tempo morando em Manaus e a gente fazia entrega, todas as entregas nossas era de barco, né? Aí você vai com um freezer qualificado dentro do barco, trocando gelo a cada 24 horas, ou 48, ou 72, dependendo da embalagem do cliente, para poder chegar lá da qualidade perfeita. Então, assim, você gerenciar, você administrar toda essa cadeia, né, não é simples, não, viu, Newton? A logística farma exige detalhes, exige cuidados, que não é para qualquer transportador ou operador logístico que possa operar nessa linha, não. Perfeito, Fernando. Eu queria, antes da gente continuar, passar a mensagem para quem está assistindo a gente. Vocês devem ter percebido que a qualidade da internet do Dr. Saulo não está muito boa. Então,
Desculpa a todos, né, independente da nossa vontade, mas acho que o local que ele está, e a internet não está ajudando, acho que nesse momento ele caiu, deve estar se reconectando, então a gente vai prosseguir, e caso ele volte e tenhamos ainda dificuldade na qualidade da internet dele, que tenhamos um pouquinho de paciência, mas a gente está conseguindo entender a mensagem, que é muito importante, as mensagens que o Dr. Saulo passa para a gente, pelo profundo conhecimento que ele tem do negócio, a experiência até livre ele tem na área, que nem eu sabia desse detalhe. Mas a gente vai prosseguindo o papo aqui junto com o Fernando. Fernando, é o seguinte, esse mercado de logística no Brasil, qual que é o tamanho desse mercado? A gente está falando de que quantas empresas, qual a estrutura de operações no Brasil, qual é o volume de profissionais desse mercado, quantas pessoas trabalham, estão envolvidas nessa operação toda, movimenta quanto, qual o tamanho de faturamento desse mercado, para a gente ter uma comparação com o mercado de vendas da indústria farmacêutica, e que tamanho esse mercado de logística como um todo? Você tem esses dados? Tenho, sim. A gente conversa no nosso meio, né, de logística, Newton. Nós estamos falando aí que nós, no mercado de farma, por exemplo, a gente tem aí 5 players no mercado. Esses players, assim, a gente fatura em mais ou menos em torno de 1 bilhão e meio de reais mensais. Então, nós estamos falando aí de uma casa de 15 bilhões ano, né? Esses são os players que lidam com saúde, né? Quando a gente fala, não é só o mercado farma, quando a gente fala de saúde, a gente fala também de operadores, e cada um está no seu nicho. A gente tem operadores bem focados no nicho hospitalar, né, que faz operação de nicho hospitalar. Nós temos operadores bem focados no nicho de cadeia fria, de 2 a 8. Nós temos operadores focados na indústria só farma. Então, a gente tem operadores focados em pesquisa clínica, que também é um ambiente bem complicado de se trabalhar, né, porque pesquisa clínica também é um meio bem ligado à saúde, que é bem complexo, não é simples de trabalhar. Então, você tem aí operadores que estão nessa linha. Emprega aí mais ou menos em torno aí de 20 mil funcionários, é uma demanda bastante, né? Então, esses operadores logísticos têm muito serviço, então você agrega muito serviço na cadeia, isso acaba facilitando, então isso é uma coisa importante. Então, assim, a gente gera muita economia, né? E a gente fala também de operador logístico, o operador logístico também gera bastante economia. Então, não é... As pessoas enxergam que a operação logística é redução de custo. Na verdade, é agregar valor. Né? É expertise, é como olhar para o produto. Agregar valor. É agregar valor, né? Então, eu acho que esse é um mercado que a gente olha. Esses operadores logísticos que a gente fala são operadores logísticos qualificados, são operadores logísticos de primeira linha, né? Que a gente participa aí. Eu falo dos meus concorrentes, mas também falo como amigos, porque fazem parte da ABOL, que é a Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Eu tenho que falar aqui porque faz parte da gente, a gente está sempre junto, em conjunto, e a gente busca excelência de qualidade. Então, eu acho que esse é o meio do operador logístico, entendeu? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que a área de pesquisa clínica é mais complexa, mais complicada quando comparada com medicamentos. Explica um pouquinho mais, qual que é essa complexidade a mais, que vocês transportam de diferente, que cuidados a mais que precisam ter aí nesse processo? Na verdade você tem algumas pesquisas clínicas, mas você tem, por exemplo, coleta de sangue, né? Que você tem que ter gelo seco na hora, você não consegue transportar o gelo seco. Então, normalmente, quando você faz uma cadeia fria hoje de 2 a 8, você tem gelo dentro de um freezer, você coloca a caixa de isopor. E o gelo seco, não. O gelo seco você tem que comprar na hora, você tem que levar na coleta junto com o paciente, colocar o sangue junto com esse gelo seco, já embarcar no primeiro voo, porque a gente não consegue fazer terrestre. Muitos, aqui no Brasil, principalmente, que a gente fala que é um país continental, não é um país fácil, né? A gente tem legislação, nós temos vários países dentro de um país só, e então você tem essa complexidade para fazer essa coleta. Você tem a armazenagem disso, que também é armazenagem menos 70, menos 30, você tem uma complexidade aí que são ultra freezers, você não pode armazenar em qualquer lugar, você não pode armazenar numa geladeira simples ou numa câmara de 2 a 8, então é mais complexo. Então você tem que ter uns cuidados, ô Newton, que não é uma coisa simples na pesquisa clínica. E a pesquisa clínica você tem que ser especialista, não é qualquer um que faz pesquisa clínica, né?
Então, são nichos de mercado que o operador de saúde, ele pode atuar, né? Então, eu acho que tem vários nichos de mercado. Eu tenho pessoas que trabalham em cada nicho, e assim, é fantástico. Eu adoro logística, então não posso, não tenho outra coisa, não fiz outra coisa na minha vida, Nilton, você sabe disso, do meu currículo, então assim, é fantástico. Então, eu acho que para você cuidar do produto, para você olhar um pouco mais para o paciente, você tem que ter bastante responsabilidade, né? Que são vidas, né? Não é você deixar de entregar um celular ou você deixar de entregar uma cama que chegou um dia atrasado. Então, é vida. Você não chegou com material, é uma vida que se perde, né? Maravilha. Fernando, estão chegando perguntas aqui, vou ler uma aqui que é para você, viu? Vamos lá. É o seguinte, ó, a logística hospitalar, é do Cleiton, viu? Obrigado, Cleiton. A logística hospitalar é uma fatia bem específica da logística farmacêutica. Como a Andreane está se preparando para o segmento, principalmente após a pandemia? Muito boa, Cleiton. Obrigado pela pergunta. Nilton, a gente vem já se preparando antes mesmo da pandemia, né? A gente já vem trabalhando, a Andreane já vem tentando se especializar nesse setor, né? Que é uma das unidades de negócios nossos que a gente prospecta no Brasil, a gente já faz isso na Argentina e a gente trouxe isso para cá. A gente vem trabalhando, a gente tem, por exemplo, a questão da utilização, que é um dos caminhos que a gente vem, bastante clientes pedem isso para a gente, hospitais que a gente está participando aí, de conversas com eles, e a gente vem se adaptando a isso. São coisas que você tem que ter farmacêuticos, e aí os farmacêuticos que estão nos ouvindo, é um nicho também de mercado, a gente tem que ter farmacêutico para dispensação do medicamento lá no almoxarifado do hospital. Então, assim, você tem uma cadeia de sistema, e eu acho que para o diferencial desse setor é a questão de ter um sistema de rastreabilidade, né? Você tem que saber para quem vai aquele comprimido, como você consegue operar aquela demanda ali urgente. Então, assim, a Andreane vem já há longo tempo se especializando e forçando isso. A gente hoje trabalha com um hospital referência no Brasil, é um cliente nosso, e a gente vem prospectando novos negócios dentro dele, a gente vê que ele precisa de vários serviços, e a gente vem agregando bastante valor na cadeia para ele, entendeu? Show de bola. O doutor Saulo, se eu estiver assistindo a gente, eu percebi que entrou, aperta o botãozinho da câmerazinha para entrar na sala. Ele saiu, ele está com dificuldade. Ele saiu, Nilton, ele está fora. A gente prossegue aqui. Tem uma colocação aqui, Fernando, da nossa colega Lisa. Obrigado, Lisa, pela participação. Eu vou ler aqui a colocação dela. Um abraço, Lisa. Boa noite aí. Tem um diferencial, pesquisa clínica tem um diferencial, que é transportar e armazenar medicamentos ainda em fase de desenvolvimento, onde a estabilidade do produto ainda não é conhecida. Por esta razão, exige um cuidado no armazenamento e transporte com caixas validadas e monitoradas de temperatura. É verdade isso? Verdade. Você tem que ter uma responsabilidade. Toda a cadeia, na verdade, que opera com pesquisa clínica, tem que ter uns insumos de altíssima qualidade, né? Então, você tem que ter uma caixa adequada para o transporte. Você não pode pegar aquele cooler da cerveja do final de semana, Nilton, e colocar o produto lá dentro e transportar, né? Eu vi, Nilton, na Covid, aí, eu vi várias reportagens de empresas pegando sangue na coleta, colocando dentro de um isopor de cerveja, né? Vamos dizer assim, colocando gelo e indo transportar, né? Isso é um absurdo. Então, quando você tem empresas sérias aí, né, e pessoas especializadas como a Lisa, que conhece bem essa área, você faz um serviço com responsabilidade. Então, acho que você ter todo esse trabalho é fundamental para o sucesso. Muito bom. Ainda nas perguntas, antes da gente avançar aqui, o Saulo está tentando entrar, o Saulo está chegando aí. Pergunta da Juliana, obrigado, Juliana. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber se nesse momento de pandemia as entregas de medicamentos aumentaram e como a Andreane está conseguindo cumprir tão bem os prazos. Tão bem. Obrigado aí. Assim, Nilton, não é uma empresa que começou agora, né? A gente está falando da nossa experiência na Argentina aí,
que a gente já faz indústria farma. Nós somos o primeiro operador logístico da Roche mundial, em 81, para você ter uma ideia. Então, assim, não é uma experiência só da nossa equipe Brasil, é uma experiência também que a gente traz da Argentina para cá. E isso acaba ajudando bastante, né? Então, a gente teve uma vantagem, Nilton, por ser uma empresa regional. A pandemia começou primeiro com nossos amigos hermanos, né? Então, começou primeiro lá, a gente viu quais as dificuldades que eles tiveram lá para fazer distribuição e a gente fez um controle e trouxe para cá. E a gente não teve dificuldade para fazer. Então, a gente usou aí a artimanha, né, os conhecimentos, a experiência de ser um grupo grande, de usar a experiência nossa lá. Então, eu acho que o trabalho bem exercido aqui do transporte nosso, de como a gente trabalhou, foi também a gente pegar essa experiência de 40 dias antes a Argentina ter entrado em quarentena, para a gente se adequar também no Brasil para poder realizar as entregas aqui. Ainda mais uma perguntinha daqui da Lisa novamente para o Fernando. O Saulo ainda está tentando entrar. A pandemia nos traz oportunidades de negócios. Isso é evidente. Que linha de serviços nova que foi lançada para auxiliar as indústrias e hospitais nesse período? Foi criado algum serviço especial para ajudar nesse período de pandemia? Está requerendo mais cuidados? Houve sim, o Nilton. A gente tem que pensar o seguinte, que produtos de 2 a 8, na sua maioria, para Norte e Nordeste, ele sempre é de câmara fria, né? E ele vai sempre de avião. Como as companhias aéreas, ela parou de operar, a gente teve que ofertar para o mercado carros dedicados de 2 a 8, com postos estratégicos, né? A gente teve pontos estratégicos dentro desse percurso. Então, se você faz uma entrega, por exemplo, em São Luís, norte do país, você leva aí 7 a 8 dias para fazer uma entrega, nós tivemos um desenho estratégico da nossa equipe de operações, desenhando aonde nós íamos parar com o veículo, né, para carregar, fazer um abastecimento, fazer uma recarga de bateria, para poder durar o medicamento até chegar no ponto final. Então, a gente usou a estratégia. Então, essas cargas que eram embarcadas no aéreo, isso foi, infelizmente, prejudicou o mercado aéreo, mas a gente teve que se adaptar. E aquilo que a gente fala, né? A gente tem o tempo todo se adaptar. E a logística é isso. E a gente ofereceu para o mercado esses carros dedicados e a gente conseguiu fazer a distribuição dos nossos clientes, graças a Deus, sem nenhum problema. Eu vejo ainda, Nilton, nessa pergunta, algumas possibilidades que na Argentina já acontece, no Brasil começou a acontecer bastante, que é o e-commerce e farma, né? O e-commerce da indústria farmacêutica. Todo mundo ficou em casa, ninguém saiu para fazer compra, e o pessoal começou a pedir delivery de farma, vamos dizer assim, delivery de medicamento, né? E aí você vê que é um nicho de mercado que cresceu muito. A gente vem estudando esse mercado, na Argentina a gente já tem expertise, a gente vem pensando no Brasil como a gente pode fazer isso. A dificuldade é você ter a última perna, né, last mile, que a gente chama na logística, e não é fácil. Então, assim, você também tem uma questão, ô Nilton, de responder, porque você não pode transportar um medicamento de qualquer jeito numa mochila de um motofrete, né? Você não pode. Então, você tem que ter também o baú do motofrete, você também tem que ter isotérmico, você tem que estar dentro das características corretas, e isso é uma das coisas que nós vemos estudando, como nós adaptamos nossos motofrete para esse nicho de mercado, entendeu? Que bacana. Então, olha só, gente, para quem não conhece, o motoboy na logística é o motofrete. E tem que ter o baúzinho com temperatura controlada, isopor, para manter a qualidade do produto na temperatura ideal. O doutor Saulo voltou. Então, vamos continuar aqui e vamos prosseguir. Depois a gente volta nas perguntas. Tá bom, pessoal? Eu vou tentar, vamos ver se o Saulo vai ficar com a gente aqui. Sem problema, vamos. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta agora para vocês, seguinte, a gente está falando aqui de logística farmacêutica, né? E o público dessa live, de outras, do About Me, que é meu negócio, é muito da indústria farmacêutica, farmacêuticos. Eu queria saber de vocês o seguinte, esse mercado, apesar de ser um mercado de transporte, de logística, de entregas, ele emprega profissionais farmacêuticos? E qual é o perfil desse profissional para trabalhar numa empresa de operações logísticas farmacêuticas? Nilton, uma coisa que eu falo, e o Fernando talvez acompanhe o meu raciocínio, é o seguinte:
há 15 anos atrás, praticamente não existia farmacêutico na área de logística. E um erro que eu acho que é grosseiro, assim, gritante, é achar que logística é só transporte. É toda uma cadeia, armazenagem, distribuição. Então, assim, você falava de ter um farmacêutico em transportadora, era loucura, tá? Hoje, você vai em qualquer transportadora de medicamentos, ou um operador logístico, você vê vários farmacêuticos. Aí, voltando à tua pergunta, qual que é a característica? Eu acho assim, há vários tipos. Por quê? Você tem que ter um farmacêutico que fica na operação, ele tem que ser proativo. Você tem que ter aquele farmacêutico da qualidade, porque agora a própria RDC 304 obriga que tenha um sistema de gestão da qualidade. Então, é um farmacêutico mais, como que eu posso dizer, mais analítico, mais assim, centrado, mais quieto, tá? Então, tem aquele farmacêutico que vai acompanhar ali a carga mesmo. Então, você tem um nicho gigantesco para o farmacêutico. Eu acho que a logística abriu um nicho gigantesco para o farmacêutico, tá? Então, e aí você pega assim, para a distribuidora, é um profissional mais centrado. Centrado que eu falo, eu tenho até medo de como vocês entendam isso, mas é um profissional mais vai cuidar mais da documentação, que vai outro que vai cuidar mais da carga, do acompanhamento da carga, tá? Então, você tem para todo tipo de profissional farmacêutico, e toda a área de logística engloba vários profissionais. É difícil você hoje chegar numa empresa de logística, e aí eu falo armazenagem, distribuição, transporte, você ter apenas um, porque uma coisa que eu já ouvi o profissional falar, eu não tenho nada para fazer numa empresa de logística. Uma vez eu estava num grande sindicato aí, e eu ouvi falar assim, o dono de uma empresa falou assim, eu tenho dó da minha farmacêutica, né? Eu falei, por quê, né? Porque ela fica lá jogando paciência, porque ela deu a entrada nas licenças e ela está aguardando as licenças. Eu falei, mas como, né? Como que ela está fazendo isso? O tanto de coisa que tem para se fazer numa empresa de logística, né? Mas ela falou que ela não pode fazer nada, que ela está guardando. É tanta coisa que se faz numa empresa de logística, qualificação de fornecedor, auditoria, documentação. Então, é tanta coisa que se faz que você tem um nicho gigantesco para o profissional farmacêutico. Maravilha. Tá? E aí eu sempre priso assim, não é só transporte, é armazenagem, distribuição, todo empresa de os vários tipos de transporte, transportadora de carga fracionada, de carga fechada, operador logístico. Você tem gigantesco esse mercado. Perfeito. Fernando, gostaria de complementar essa questão? Eu completo sim, Nilton, porque assim, o que é bacana? O que você acha, Fernando? Eu acho que o profissional da indústria farmacêutica dentro do operador logístico, ele já entra com dois pés à frente dos outros, né? Porque ele conhece a parte técnica, sabe como cuidar do medicamento, sabe como instruir as pessoas. E eu vejo que dentro da Andriane, por exemplo, isso é muito claro lá, as nossas farmacêuticas, ela agrega muito valor à nossa cadeia. Ela não é só uma pessoa que sabe a parte técnica, não. Ela sabe a parte de negócio também, ela entende um pouco de legislação fiscal, ela entende um pouco de arquitetura, porque ela tem que olhar LTA. Então, assim, eu vejo que as empresas operador logístico, transportadora, que saiba cuidar do seu farmacêutico, que saiba usar uma pessoa que estuda, vai na faculdade, passa o tempo todo estudando, vendo as coisas, se engloba em livros, e você pode usar essa pessoa além de só tirar as licenças. Eu concordo com o Saulo, eu vejo muitas empresas nisso, eu preciso de uma farmacêutica só para tirar a licença. Não, contrate um profissional farmacêutico para te ajudar em outras coisas também, não é só para tirar a licença. Ele pode muito bem agregar na sua empresa,
que eu tenho casos dentro da Andriane que só agrega para a gente. Então, eu concordo com o Saulo, eu acho que tem que ter um pouco de visão do farmacêutico, e eu acho que para você, farmacêutico, tem muitas possibilidades dentro do operador logístico. Certo. Muito bom. Estou vendo que estão caindo muitas perguntas aqui chegando. Eu queria passar a mensagem para as pessoas seguinte: se a gente não conseguir responder ao vivo essas perguntas todas. Só concluir, Saulo. A gente vai capturar essas perguntas e vamos então. E ainda assim, tá, Nilton? Pois não, Saulo. E um detalhe: as companhias aéreas agora estão se preocupando, tá? Só fazendo um complemento aí, as companhias aéreas aí, como a Azul, a Modern, estão contratando farmacêuticos, tá? Então, assim, é um outro modal que a gente não estava acostumado. Então, assim, todo mundo está se preocupando, porque o próprio mercado está exigindo. A indústria, hoje, ela não passa mais uma carga, porque a própria auditoria dela já exige, sabe? Então, não é questão de uma Anvisa exigir ou não, porque a própria indústria, ela já fala assim: você tem farmacêutico, se não tiver, já é desqualificada. Então, isso está sendo bacana. Né? O próprio mercado está se autorregulando. Perfeito, Saulo. Perfeito. Então, muito obrigado pelo complemento. Então, vejo que tem um grande mercado de trabalho para os farmacêuticos. Essa aqui é a oportunidade mais importante. Para outros modais. Uma mensagem aqui para vocês. Isso vai ser para outros estados, que é questão de. A gente está com um delay com o Saulo, vocês estão percebendo que a internet dele não está sintonizada com a nossa, então a gente vai ter alguns atropelozinhos, a gente vai levando dessa maneira. Saulo, deixa eu colocar aqui uma outra questão para a gente avançar aqui, tá? Eu queria saber de vocês se esse setor de logística, ele tem liberdade de trabalho para vocês montarem suas estratégias como vocês querem, ou se é um setor controlado, um setor regulamentado pelo governo. E se sim, é muito pouco, e quais são as principais agências que controlam a atividade da logística da indústria farmacêutica no Brasil? Paulo, é com você ou você quer que eu comece aqui? Hein, Saulo? Vou começar aqui, Saulo. Assim a gente já introduz um pouco aqui. Nilton, a gente... É um setor... Tanto faz. Aí fica a bola para... O Fernando pode falar e eu jogo em cima. Para mim é tranquilo. O Fernando tá... Ele é... Então vai. Fica à vontade. A gente está na base da Anvisa, né? É a nossa, vamos dizer, a nossa cartilha aqui, a nossa Bíblia é a Anvisa, Nilton. É nessa base que a gente trabalha. E sim, tem outros requisitos, sim, que você altera. Mas a máxima hoje é a Anvisa. Todo operador logístico, toda transportadora, ela tem que trabalhar dentro dos quesitos da Anvisa. Diferente da transportadora e do operador logístico, a transportadora, ela tira seus trabalhos, ela tira suas licenças, ela começa a operar, e ela tem um pouco menos requisitos do que um operador logístico. Um operador logístico, ele tem muito mais requisitos, ele tem muitos mais procedimentos, ele tem uma complexidade bem maior. Então, assim, tudo que a Anvisa opera hoje, nós trabalhamos dentro do enquadramento da Anvisa. E, assim, a burocracia, na verdade, o Nilton, não é tanto da Anvisa. A burocracia, na verdade, é o que o negócio exige, né? As pessoas falam, a Anvisa é complexa. Poxa, não é só a Anvisa, é o que o negócio exige, o que um medicamento, uma vacina que vai para uma vida, você tem que ter. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a Anvisa é complexa. Não, o negócio é complexo. Se você quer vender, você tem que estar no alto nível para concorrer no mercado, você tem que estar com os procedimentos bem fundamentados, você tem que estar um sistema monitorado. Eu vi uma pergunta aqui da Cíntia, por exemplo, monitoramento de temperatura.
você tem hoje a RDC 304, nós vamos conversar sobre ela mais para frente, né, Newton? Mas, assim, são N coisas que você tem que trabalhar, que não é só a Anvisa. O negócio exige, né? Eu acho que é um negócio não só olhando a Anvisa, mas é um negócio também complexo para todo, entendeu? Não sei se o Saulo quer argumentar mais alguma coisa, Saulo. Por favor, Saulo. Eu acho que ele caiu novamente aí. Ele caiu, né? Ele tá lá, ele tá travando a live dele, a transmissão, a internet dele tá travando. A gente continua aqui, Fernando, sem problemas. Fernando, vamos continuar aqui. Então, eu quero passar novamente a mensagem para as pessoas que estão assistindo, que estão chegando muitas perguntas e talvez a gente não consiga responder aqui, né? Então, essas perguntas serão todas capturadas e eu vou passar as perguntas para os nossos convidados e eles vão poder responder para a gente daqui a alguns dias e eu devolvo essa resposta para vocês e publico na página do LinkedIn do About Me. Então, eu vou publicar lá essas respostas e vocês peguem lá, por favor. Então, a página do About Me, Farm Saúde, Carreira e Networking, da página do LinkedIn, sigam lá, eu publico as respostas que não forem atendidas aqui hoje, tá? Então, Fernando, eu queria falar um pouquinho de competitividade da operação como um todo, né? Esse é o próximo tema que eu queria bater um papo com você. Como é que o Brasil está se posicionando, a logística farmacêutica do Brasil, ela é tão eficiente, mais ou menos, quando comparada com operações de outras regiões do Brasil? Por exemplo, se compararmos a nossa operação do Brasil, em termos de velocidade de entrega, agilidade, qualidade, preço, com a Europa, país da Europa, ou os Estados Unidos, ou país da Ásia, como é que a gente está posicionado nesse contexto internacional, se o Brasil fosse feito um benchmark aqui na nossa região? Como é que você vê isso? Excelente pergunta, o Newton, porque a gente compara, assim, Brasil e Argentina a gente compara muito, né? Hoje, praticamente 98% das nossas entregas na Argentina a gente faz em 24 horas, 48 horas, né? E quando a gente compara com o Brasil, isso eu faço no Sudeste, né? Agora, quando eu vou para o Norte, Nordeste, o Sul, eu demoro ali 4, 5 dias, Norte, Nordeste de 10 a 12 dias. E quando a gente fala do mundo, quando a gente compara com os outros países, não só o Brasil, mas a América Latina em si, ela é um pouco complexa, né? A gente tem legislações, nós temos barreiras fiscais, você pega o Chile, por exemplo, tem várias legislações que o cara não pode transportar à noite, que o cara não pode trabalhar das 6 às 5. A Colômbia, você tem alguns lugares que você não pode entrar. Então, assim, é bem complexo a nossa América Latina. E quando a gente olha para o Brasil em si, nós estamos falando que o Brasil é uma Europa, né, para ser administrada. Então, assim, você tem aqui estados com ICMS diferentes, você tem ISS diferentes, aí você tem que saber se o seu destinatário ele faz parte, se ele tem benefício fiscal, se ele não tem benefício fiscal. Então, assim, a gente vive num Brasil muito complexo, tanto de legislação como de operação logística. Então, quando você vai fazer uma entrega, por exemplo, que o seu caminhão fica 3 dias parado no posto fiscal, porque a nota fiscal de um cliente está com problema, você trava todo aquele processo. Então, eu acho que nós estamos muito atrás ainda. Quando você vai para a Ásia, Newton, você vai na Ásia, por exemplo, você tem entregas lá, que você pode ter mini CDs, por exemplo, que você consegue fazer a entrega em 2, 3 horas, né? Você diminui o seu inventário, mas você multiplica a sua quantidade em termos de flexibilidade em distribuição, né? E hoje eu acho que aqui a gente também tem uma dificuldade muito grande, Newton, que nós não conseguimos hoje fazer uma parceria, né? A operação logística com o VEIMAI, por exemplo. Eu sabia a posição de estoque do cliente, eu sabia que eu já posso fazer uma reposição para ele, eu já sabia que eu consigo já administrar aquele estoque na ponta e abastecer conforme a minha demanda. Então, eu acho que a pandemia em si também ajudou muito a gente ter um pensamento fora da caixa, entendeu, Newton? As pessoas, acho que começou a pensar um pouco fora da caixa, a gente não tentar ter um estoque, ter um inventário tão alto,
né, e você começar a trabalhar mais com uma rapidez e uma flexibilidade, eu acho que isso acaba fazendo muitas empresas crescerem. Você pega as drogarias, por exemplo, Nilton, aqui onde eu moro, tem uma rua que eu tenho uma drogaria do lado da outra, né? Por quê? Porque ele quer estar mais perto do consumidor final. Ele quer estar perto do consumidor final, ele quer estar ali próximo para entregar a carga dele, para entregar o medicamento dele. Então, eu acho que isso também faz a gente pensar melhor como nós atingimos o consumidor final, como a gente chega no consumidor final. Entendi. Mas a gente tem, se você tivesse que listar para mim, assim, quais os principais gargalos, gaps que tem no Brasil comparado com outros países, você diria que é a parte tributária, talvez, fiscal, ou a parte, seria mais a parte logística de transporte efetivamente, as condições do país, de estradas, de rodovias, de malha aérea, que poderiam ser melhores, ou são as questões mais burocráticas que impedem um processo mais eficaz de entrega de produtos? Nilton, é questão de estrutura mesmo. Eu acho que o nosso país não é um país que tem uma estrutura boa. A gente tem hoje, infelizmente, que nem o Saulo comentou, né, na sua fala lá, infelizmente a gente tem aí praticamente 70%, 75% das nossas mercadorias sendo transportadas no rodoviário, né? A gente tem ainda muito para explorar aquaviário, a gente tem muito para explorar um ferroviário. Por que eu não posso ter uns contêineres refrigerados, isotérmico, transportando para o centro-oeste ou para o norte, farmacêutico? Eu posso desenvolver isso, tem operadores bons, Rumo, a outra, a Brado, tem empresas boas de ferroviário que a gente pode explorar. Eu acho que a gente o Brasil, né, isso vem desde a década de 50, 1950, dos anos 1950, focou muito no rodoviário. A gente é um país muito rodoviário. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, hoje 33% de toda a distribuição nos Estados Unidos é rodoviário, Nilton. Então, assim, como que você vai ser competitivo num país que a gente depende muito ainda de um modal rodoviário sem estrutura, né? Eu acho que, além da carga tributária, além das barreiras fiscais que nós temos no país, além de toda a complexidade e problemas que a gente tem na nossa estrutura operação. E aí se torna um país muito caro. O frete no Brasil é caro. A operação logística no Brasil é cara, não é barata, entendeu? Eu espero que esse governo e outros estejam olhando para isso com carinho, olhando para transporte ferroviário, transporte... E aí eu agora completando... Ô Nilton, agora complementando o Fernando, compensa ser um animal aqui do que ser um ser humano, tá? Porque o produto animal ele é menos tributado do que o produto para ser humano, tá? Então é um absurdo, porque às vezes você pega uma fábrica do sul que tem que mandar para Goiás, tá? Para ter isenção fiscal, algum benefício fiscal para vender para São Paulo. Olha que a loucura que é. Aí você vai falar isso para um pessoal de fora, de outro país, tá? É loucura isso para o pessoal, tá? Então, olha só a jogada, como que você explica isso, tá? E então, se eu ouvir isso o Fernando deve passar isso, deve sofrer muito isso, porque a matriz dele fica na Argentina, e deve ser horrível, porque você tem que mandar fazer operações, viu? Tá? Então é gritante isso. Agora imagina você vender um medicamento para outro estado, você tem que mandar tem um armazém de repente em Goiás, manda o produto para lá, faz troca de nota, volta, aí vai no rodoviário, aí o governo tem a lei do motorista, mas a lei do motorista obriga a ter ponto de parada, só que o governo não põe ponto de parada. Então, olha só que doideira. Né? E ninguém leva isso em conta. Agora põe isso a nível de Brasil. Estou falando Goiás, que é um centro, é um polo logístico ali em Anápolis. Tá? Agora põe isso a nível de Brasil.
um exemplo, eu estava um dia na Anvisa, quando era o Dr. Dirceu Barbano, e a gente estava discutindo de estados, né? E a gente estava discutindo de TEAF, as transportadoras, né, os armazéns e tal. Havia 7 estados que não tinham nenhuma transportadora com AF. Aí a Anvisa obriga a ter AF, só que nenhum estado tinha a transportadora adequada para transportar. Então, olha só, isso daí eu até comentei com o doutor, falei, doutor, mas não tem nenhuma, isso naquela época, hoje já, lógico, já mudou o quadro, né? Mas na época dele havia 6 ou 7 estados que não tinha nenhuma transportadora adequada. E aí, você vai deixar de entregar o medicamento? E um detalhe que eu não sei se o Fernando falou, às vezes você tem que mandar uma caixa, o volume é muito pequeno, tá? Que o frete é muito maior do que o produto, tá? Nossa. E vou dar um caso da Hemobras. A Hemobras fica em Recife, tá? Faz hemoderivados que manda para o Brasil inteiro. São seringas preenchidas de meio ml, 1 ml. E às vezes você tem que mandar 2, 3 seringuinhas para o Brasil inteiro. E aí? Olha o custo disso, tá? E, então, são coisas que quem que fez uma fábrica lá da Hemobras em Recife, não seria, de repente, assim, não desmerecendo o Recife, mas, assim, quem que pensou em fazer, de repente, não seria melhor ter colocado num centro mais nacional para ajudar numa logística melhor, né? Eu penso nesse sentido, assim, porque vai distribuir para o Brasil inteiro. Agora, imagina... Oi. Perfeito. Ô, Saulo, deixa eu falar. só pegar um gancho seu que é muito importante. Você falou uma coisa que acontece. Durante muitos anos, durante 25 anos, a logística nossa do Ministério da Saúde ficava em Brasília. Então a gente ia com os caminhões até Brasília, deixava a carga lá, aí o Ministério da Saúde pegava a carga e redistribuía para o Sudeste, para o Sul e Sudeste. Então, assim, o custo logístico era absurdo. E aí, há 2 anos atrás, o novo ministro da Saúde viu essa necessidade logística e trouxe o CD para Guarulhos. Porque, assim, tudo que ia para Brasília, 70% voltava para o Sudeste. Então, assim, não tinha lógica, né? Então, assim, você tem um custo logístico, você quer diminuir o seu custo logístico, você acaba... Então, eu acho que existe muitas oportunidades, eu acho que existe muitas, vou falar assim, quilombos, né, como a gente diz na Argentina, que é os problemas. A gente tem muitos problemas no Brasil, mas a gente também tem que olhar para um lado bom também, tá? A gente sempre fala, a gente tem que olhar o lado bom. Nós temos pessoas, o povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que quer melhorar de vida, sempre estão buscando novas alternativas, é um povo que se adapta muito fácil. Nós, brasileiros, nos adaptamos muito fácil pelas crises que nós temos, pelos problemas que nós vivemos, né? Então, eu acho que, assim, não é um país que só tem problemas em logística, né? Que é o que nós estamos falando, problemas... Não, a gente também tem coisas boas também, tá? Nós temos uma indústria que está crescendo, a nossa indústria... Com certeza. A nossa... Com certeza. Né? Então, não, assim... Nós temos um... E nós temos nós temos uma mão de obra muito boa, Fernando. Se você pegar nossos farmacêuticos, você tem, pelo menos o pessoal que lida na área de logística, eu conheço gente brilhante. Os teus farmacêuticos que eu conheço, todos praticamente são ótimos, assim, não só da tua empresa, mas de outras eu conheço. Muitos trabalharam comigo. São brilhantes, só posso falar bem, então não só das suas, mas da concorrência. Eu tenho empresa associada à nossa que são brilhantes também. Então, é um povo que faz curso, que participa de eventos, de congressos. Eu acho que é isso que é o bacana, sabe? Não desanimar, não deixar a peteca cair. Tá? Isso que eu acho que é bacana. Que apesar de... o brasileiro tem aquele, assim, acho que é um povo que não desanima. Apesar de estar com tudo isso, você vê, a gente está nessa pandemia, mas hoje mesmo eu estava conversando com o Newton, assim, tomara a gente não vê a hora de sair dessa pandemia para ir para as cabeças, sabe? Para voltar para o mercado, para fazer acontecer. Falei com você também, porque assim, a gente acredita
a gente acredita nesse país, sabe? Tem uma população, são 220 milhões de habitantes, sabe? Sim. É muita gente, é um mercado consumidor grande. Meus amigos, deixa eu continuar Sabe? com vocês. Deixa eu continuar com vocês as questões aqui. Tá bem clara essa questão já. Eu queria saber de vocês, e tem um ponto que acho que é importante, que as pessoas nos perguntam bastante, o que que é, se vocês puderem me ajudar, essa tal da RDC 304, que todo mundo fala na cadeia logística e os seus impactos. O que que é isso aí que eu vejo circulando para lá, circulando para cá, notícia? Eu sou leigo, eu não entendo muito bem, mas o que que vocês podem explicar para a gente de uma maneira rápida e o que que é essa RDC 304 Responde aí, para Saulo. todos? O que que está impactando? É uma grande evolução, tá, da legislação revogou a 802, tá? Foi um passo gigantesco, tá? Para a área da cadeia logística, tá? Ela é embasada em 3 pilares no sistema da gestão da qualidade, na validação e qualificação e nossa, me fugiu da cabeça agora, mas eu vou retornar. Então você vai ter que ter qualificação de fornecedor, tá? Você vai ter que ter validação de sistemas computadorizados, você vai poder fazer compra entre distribuidores, tá? Você colocou a função do operador logístico, você colocou o controle e o monitoramento de temperatura, tá? Por um lado, eu acho que foi ótimo, assim, vai ser um ganho de qualidade gigantesco para a cadeia logística, tá? Porque pegou toda a cadeia logística, tá? Só que aí é o que eu estava até comentando com o Fernando hoje. Assim, eu acho que também vai ter um aumento de custo, porque isso e o prazo que a Anvisa deu, tá? Para se adequar, porque muita empresa não estava totalmente adequada, então, com vários profissionais aí que eu conversei ao longo dos meses, aí desde eu participei da Anvisa o ano passado, das reuniões, muita empresa não estava acostumada com isso, tá? Então, porque envolve armazém, envolve transporte, envolve tudo, e muita empresa não estava adequada para isso, tá? Então, é um nicho de mercado que se abre? Mas envolve custo também. Então, vai ser um diferencial de um balizador de água, tá? Que já estava praticamente adequada, mas vai ter aquela que não vai aguentar, né? Mas eu tô tentando lembrar o terceiro pilar. Gente do céu, o Fernando fala agora qual que é o terceiro pilar, mas são 3 pilares que embasam essa RDC. Mas foi um ganho gigante para a cadeia logística farmacêutica, porque envolve o recall a logística reversa, envolve e vai combater falsificação, envolve um monte de coisa aí, coisas boas que envolve. Tá? Entendi. Fernando, você poderia... Aí joga agora para você. Sim, complemento aí. A RDC 304, na verdade, ela também está se adequando também à União Europeia, né? Isso já é um tempo, já faz um tempo que isso acontece na Europa, você ter monitoramento de temperatura em 100% da cadeia, né? Aqui no Brasil a gente não tinha essa obrigação na parte de transporte, você não tinha esse monitoramento de temperatura, e agora você passa a ter monitoramento de temperatura 100% na parte de transporte também, ou seja, de ponta a ponta, você está garantindo que a estabilidade do produto está dentro das conformes. Simples, é isso, tá, Nilton? Essa é a RDC 304. Então, as empresas têm que estruturar para isso. Maravilha. A Adriane se estruturou para isso, a gente está dentro da legislação, nós estamos trabalhando numa parte de TI bem focada, a gente vai ser, em breve a gente está lançando esse produto no mercado, eu acho que a gente vai ser um diferencial aí para as empresas que querem que exigem esse tipo de serviço. E outro detalhe é o compartilhamento de responsabilidades, viu, Nilton?
Porque antes era a responsabilidade de toda a cadeia logística, era do produto, no caso, era da indústria. Agora não, o compartilhamento de responsabilidades. Perfeito. Então a indústria audita o Fernando, que vai auditar a transportadora, que vai um auditando o outro. Tá? Um qualificando, qualificação total de fornecedores. Tá? Perfeito. Isso vai ser um ganho imenso para todo mundo. Perfeito. Tá? Vou resumir para você, para nós aqui, agora entendi. A régua subiu, o padrão de qualidade subiu, a exigência subiu, mas é uma exigência, compartilhada, onde toda a cadeia de distribuição passa a ter uma responsabilidade junto. E todo mundo tem que estar se preparando, se adequando para isso. Correto. Eu tenho a última pergunta para vocês, porque infelizmente o nosso tempo não é tão grande, tá? E é um tema que também está bombando aí na área do mercado farma e saúde como um todo, que é o tal da logística reversa. O que é isso, meus amigos? O que é esse processo aí? Eu vejo falando isso há algum tempo já e não sei aonde está e para onde vai esse negócio. E vocês puderem dar alguns minutinhos, uma rápida explanação do que é a logística reversa, quais os problemas e benefícios, por que isso está acontecendo? Aí eu jogo a peteca para o Fernando, porque ele vai de acordo com a política de resíduos sólidos que veio com o Lula, quando ele lançou, e agora entrou na RDC 304, no primeiro pilar, que obriga a ter a logística reversa do medicamento, tá? Entra no primeiro pilar, no sistema da gestão de qualidade, tá? Então aí eu jogo aí para o Fernando, porque até eu acho que ele está mais adequado às operações, ele está então mais atento a isso. Mas entra a RDC 304 está batendo nesse ponto. Tá. Ô Nilton, o que acontece nessa situação da logística reversa de medicamento? Já tinha algumas indústrias essa responsabilidade, e a gente está olhando mais para o meio ambiente também, tá? Uma questão bem mais de meio ambiente do que você ter uma responsabilidade de qualidade, vamos dizer assim, do produto. Porque o produto vencido depois, ele não se enquadra no mesmo formato de um produto acabado, tá? Ele se enquadra mais na questão ambiental disso daí. Você tem uma responsabilidade ambiental. E a logística reversa hoje, que nem o Saulo disse, né? Ela entrou na 304, a indústria já está se movimentando sobre isso. É uma questão que você coleta essa mercadoria vencida, uma mercadoria acabada, uma mercadoria que já não tem mais uso nenhum, e você volta e dá uma destinação correta sobre essa mercadoria. Então, tem grandes drogarias já com os pontos de coleta, você retira essa coleta, esse material, traz para o seu CD, faz um trabalho nesse material e destina ele para os recursos corretos do meio ambiente, entendeu? Tá. Só que custa caro, tá, Nilton? A gente vai encarecer um pouco aí, porque custa caro você fazer essa logística, tá? Entendi. E a responsabilidade desse custo deve ficar com a indústria, provavelmente. Com a indústria. Na verdade, assim, nunca fica com a indústria, né, Nilton? Isso sempre repassa para nós, né? Nós que somos a população, vai vir alguma conta por aí, né? Perfeito. E eu já presenciei. E uma coisa que só para você saber, há anos atrás, tá? Eu participei de um seminário na Anvisa e a Unicamp apresentou estudos, só para você entender um pouco, logo que lançou essa política de resíduos, que foi na época do Lula, tá? Mas depois houve várias mudanças de datas, tá? Que o descarte de resíduos, tá? Alterava a funcionalidade dos peixes, porque era descartada nos rios, tá? Então, mudava a funcionalidade dos peixes. Tá? Isso, a Unicamp provou isso. E uma vez eu estava no curso de operador logístico, e aconteceu, mas já faz, sei lá, 8, 9 anos, tá? E eles contaram um caso para a gente que foi muito engraçado. Chegou um caminhão de medicamento vencido, e aí mandaram para descarte, né? O motorista, quando viu que era para descarte, o que ele fez? Ele vendeu o medicamento. Aí chamaram ele, a polícia chamou ele e falou: ia ser jogado fora mesmo, eu
senhor uma pessoa ignorante, que não tem noção nenhuma, e olha só, então não pode acontecer. Agora você imagina, você joga um camuflagem na rua, você pega de repente uma pessoa que não tem informação nenhuma, e vai levar para cá, sabe? Então, Saulo, a gente está com dificuldade de te ouvir. Então eu vou estar terminando aqui hoje, tá? Infelizmente a sua internet não está colaborando, uma pena. Eu vou insistir de novo para as pessoas que deixem suas perguntas por escrito no texto e a gente vai então eu vou passar para os dois para eles responderem suas questões para que vocês sejam atendidos, tá bom, gente? Uma pena, infelizmente a internet do Saulo hoje não está ajudando. Eu tenho, para encerrar aqui, gente, eu queria pedir para vocês, se o Saulo conseguir, ótimo, mas o Fernando vai tentar. Eu queria que vocês deixassem 2 mensagens finais. Saulo, você como representante de uma entidade, de uma organização, né, uma associação, dizer assim, da classe da logística, transportes farmacêuticos, e também o Fernando representando aí uma empresa que transporta. Que mensagem que vocês deixam aí para quem está assistindo a gente? Algum recado que vocês gostariam de deixar como mensagem final? Por favor, Saulo. Não vai, Saulo. Infelizmente não está saindo. Não está saindo. Não está saindo som. Não está. Não tem problema. Não tem problema. Fernando, por favor. Bom, eu passo uma mensagem a todos, assim, a gente, hoje o mercado, estamos falando em 2020, né, a gente tem que ter um pouco de paciência, tudo vai passar, tudo vai melhorar, a chuva sempre passa, ela não dura para sempre. Eu acho que a gente, como empresa, como responsável de uma companhia hoje no Brasil e como empresários, assim, a gente tem que olhar para frente, como a gente gera mais emprego, como a gente tem que ter essa responsabilidade para ajudar na economia. Eu acho que o setor privado ele tem uma responsabilidade social muito grande. Eu digo isso principalmente para a equipe comercial aí, e repito isso, né? A equipe comercial que está na rua, está trazendo cliente, eles são responsáveis para gerar mais emprego para outras pessoas, né? Então, quando ele fecha um contrato, quando ele traz um novo negócio, eles são responsáveis por gerar novos empregos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade. O setor privado tem que pensar como a gente consegue ter uma ação social, né, empregando pessoas, gerando economia. E a pandemia vai passar, a gente vai achar a vacina, ou vai demorar 1 ano, ou vai demorar 2 anos, e a gente tem que estar preparado para essa retomada, tá? O Brasil, politicamente, não está passando pelos melhores, mas eu acho que a gente é uma população forte, é um país muito forte, nós estamos falando que é o 5º maior BIP do mundo, né? A gente, 5º maior país do mundo, a gente está o 5º na população, então eu acho que a gente consegue ter grandes profissionais, que nem o Nilton, que nem o Saulo, eu acho que tem muita mão de obra aí, né, Nilton, boas, que a gente consegue fazer o país andar para frente. E meu trabalho é esse, de ajudar as empresas a encontrar os melhores talentos, viu? Precisando é meu trabalho. Gente, estamos chegando no final do programa, a gente tem um tempo em respeito a vocês que se inscreveram, né? Então, queria agradecer a todos vocês, especialmente aqui ao Dr. Saulo e ao Fernando. Infelizmente, essa questão técnica prejudicou um pouco o conteúdo maravilhoso que o Saulo teria para compartilhar conosco. Tem gente colocando no chat aqui, vamos fazer a parte 2, a gente vai fazer a parte 2, a gente vai se organizar novamente para... Acho que esse assunto continua, né? Esse assunto não pode terminar aqui, né? Então, a gente vai tentar no outro momento. Então, agradecer a todos vocês. Quero novamente agradecer aos apoiadores que fazem parte desse projeto, nos ajudando no desenvolvimento, a equipe da LCN Pharma News. Lembrando que neste canal da LCN Pharma News, toda segunda-feira, tem um programa chamado Live Stream, que é um programa das segundas-feiras, onde sempre tem um novo convidado com um tema diferente, normalmente profissionais da indústria farmacêutica também com temas específicos, tá? Então, sempre às segundas-feiras tem um outro programa.
Agradeço a todos vocês pela audiência, pela paciência, pela colaboração. Novamente reforçando, coloquem suas perguntas. A gente vai estar capturando, respondendo para vocês em breve no site do About... Site não, na página do LinkedIn do About Me. Na quarta-feira que vem, no dia 15, novamente nesse canal, às 20 horas, um novo talk show em Farma e Saúde. Fiquem atentos. Próximo programa com 2 presidentes de biotecnologia, falando muito sobre carreira, sobre o mercado de biotechs. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, boa noite pela atenção, até a próxima. Tchau, Abraço, gente. até mais, obrigado.